A paz do Senhor Jesus a todos meus irmãos em Cristo e a todo aquele que vai ver e ouvir esta mensagem. Esta mensagem é para ensinar as ovelhas do Senhor Jesus, que ele comprou com seu sangue na cruz, as ovelhas são dele, e eu estou aqui para ensinar as ovelhas do Senhor Jesus a reconhecer, a perceber um pastor falso. Tá? Eu vou usar o livro de Ezequiel, capítulo 34, que não tem nenhum lugar que fala mais de pastor do que este capítulo de Ezequiel. Está escrito assim, ó: veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, profetiza contra os pastores e diz, assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacenta minhas ovelhas. Essa mensagem é para você, ovelha. Não é para o pastor conhece a palavra. Provérbios 4:1 diz, no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Essa palavra é para o pastor. Eclesiastes capítulo 12, versículo 11 diz assim, a palavra dos sábios são como aguilhões e como prego bem fixados pelos mestres das congregações, nos foram dadas pelo único pastor. Essa palavra é para ti, pastor. Tu adquiriu sabedoria, tu conhece a palavra, tu fez teologia, ou sabe lá mais o quê, mas o Senhor está dizendo que esses pastores que ficam pegando a lã das ovelhas, fala disso aqui, ó. A gordura delas, devora elas, mas não apacenta. No livro do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 8, disse o Senhor Jesus que os pastores que vieram antes dele eram ladrões e salteadores, porque ele é o verdadeiro pastor, porque o verdadeiro pastor dá vida pelas ovelhas. E sabe o que significa? Ladrões tu sabe, mas salteador? Salteador significa bandido. O Senhor está dizendo, você que pega a lã, pega a gordura, degola elas, se apacenta a si mesmo, é o Senhor que está dizendo, tu é ladrão e salteador. Mas lembro, é para você, ovelha, aprender, porque a maioria deles sabem. Tá bom? Vamos continuar. Louvado seja Deus. Eles não apacentam. Em João, no capítulo 21, a partir do versículo 15, Jesus, depois de comer com os discípulos, ele vai até Pedro e fala para Pedro assim, Pedro, tu me amas mais do que estes? E Pedro disse, sim, Senhor, eu te amo. E o Senhor disse a ele, então apacenta as minhas ovelhas. Demorou um pouquinho, Jesus foi de novo e pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E ele disse, sim, Senhor, eu te amo. E mais uma vez Jesus disse, apacenta minhas ovelhas. Demorou mais um pouco, novamente Jesus vai até Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas mais do que estes? E Pedro, a Bíblia diz que ele se entristeceu, está lá em João, no capítulo 21, a partir do versículo 15. A Bíblia diz que Pedro se entristeceu e disse a Jesus, Senhor, tu sabes de tudo. Eu te amo. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Pastor que não apacenta a ovelha, não visita a ovelha, louvado seja Deus. Em Provérbios 27 e 23 diz que o pastor tem que conhecer o estado das ovelhas, para saber como é que está. Pastor que apacenta a si mesmo, não está preocupado em visitar, não está preocupado se tu está bem ou não.
Ele não está mais evangelizando. Quem falou que pastor não evangeliza mais? Quem falou que pastor não visita mais? Quem falou que o pastor não vai na frente das ovelhas, guiando elas em qualquer obra, em qualquer situação? Porque ele é o vigia delas, ele é o guarda delas. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Apacentar significa cuidar, guiar, alimentar e proteger. Deixa eu te perguntar, irmão. Tu está se sentindo protegido? Tu está se sentindo guiado? Guardado? Alimentado? Essa é a função do pastor. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, no capítulo 20, quando ele saiu de Éfeso, ele disse para a igreja tomar cuidado, porque entrariam lobos no meio do rebanho e iria arrebatar muitos. Ele está falando de líderes que iriam mudar o que Jesus ensinou, a maneira que Jesus pregou e do jeito que Deus quer. Vamos continuar o texto. Aleluia. Não apacenta. Apacenta a si mesmo. A fraca não fortalecestes, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes. Olha o trabalho do pastor. É buscar, é cuidar, é ajudar. Se ela estiver doente, ele cuida. Se ela estiver triste, ele tenta alegrar ela. E não é com dinheiro, é com a palavra de Deus que traz a vida, traz a esperança para o coração. Eu vou falar. Tem pastor que quando quer agradar a igreja, ele aluga um ônibus e leva todo mundo para tomar banho, para se divertir, comer churrasco, quando tem. Mas ovelha triste não se alegra ela com isso. Se alegra com a palavra, se alegra com a demonstração de amor, de carinho, de cuidado. Aleluia. No próprio Evangelho de João, capítulo 10, Jesus disse: eu sou o pastor das ovelhas e ela conhece a minha voz. Eu chamo elas pelo nome e elas vêm, porque eu dou a vida pelas ovelhas. Tu conhece algum pastor no dia de hoje que está dando alguma coisa pelas ovelhas? Pode parecer ironia, mas não é. Estou pregando a palavra. Alguns vão até talvez me criticar. Quem é esse? Ele cuida de alguma coisa? Aleluia. Se eu tivesse, eu teria que cuidar, porque é minha obrigação. Se você tem uma igreja, você tem um rebanho, é sua obrigação. E eu quero que você aprenda. Se seu pastor não liga para você, não se importa com você, não procura conhecer teu estado, aleluia, eu sei que você ainda acha. Eu quero falar de um pastor que eu nem sei o nome dele. Eu vi um vídeo dele, mas eu sei onde é a igreja dele, porque eu passo todo dia lá na frente. Esse pastor, em dias de culto, ele vai até um local onde tem muitas pessoas moradores de ruas, pessoas drogadas, pessoas que estão embriagadas, pessoas que foram abandonadas. Ele acorda elas e pergunta: você quer ir para o culto? Vamos ao culto. Eu imagino eles dizendo: mas eu estou sem roupa, eu estou sujo, eu não tenho como ir. Sabe o que o pastor fala? Não, nós vamos te dar. Nós vamos te levar, você vai tomar um banho, você vai para o culto. E depois do culto ele dá até comida para elas. E não é sopa e quicão, não.
É arroz, é feijão, é frango, é carne, é suco, é refrigerante. E ele vai buscar e vai deixar. Parabéns para você, pastor. Eu não sei se isso vai chegar até o teu conhecimento, mas Deus é contigo. Deus vai te abençoar muito. É porque as ovelhas estão sendo iludidas com coisas da terra e não com as coisas do céu. Mas vamos continuar. Aleluia. Louvado seja Deus. E a perdida não busca, mas dominais com ela com rigor e dureza. Eita, Jesus. Rigor e dureza. Tem pastor que proíbe a ovelha aí na igreja ali, a outra igreja ali. Tem pastor que diz que não pode ir. Tem pastor que diz que é melhor não ir. Deixa eu lembrar uma coisa, meus amigos, irmãos, pastores, líderes. O corpo de Cristo não é dividido, vocês estão dividindo o corpo de Cristo. E lembro que a cabeça é Cristo. O corpo não movimenta sem o cérebro funcionar. Deixa Jesus guiar. Talvez você não entenda que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele compara todas as igrejas como um corpo. Tem cabeça, tem braços, tem membros, tem pernas, mãos. E cada uma igreja é um membro da igreja, do corpo de Cristo. Então deixe, pastores. Talvez essa ovelha já está cansada desse teu alimento frio, requentado que tu dá para elas. Tem pastor que só fala de prosperidade, enquanto ovelhas estão angustiadas, com a alma aflita, sem paz. Me diga se dinheiro traz paz, meus irmãos. O que traz paz é a presença de Deus, é o Espírito Santo, é a fé na palavra do Senhor. Isso traz paz. Quem tem paz com pouco, com muito ou nada. Tem paz, ainda que seja humilhado e desprezado por aí, mas ele tem paz porque o Espírito Santo está com ele. Não deixa ele, aleluia. Ô, glória. É pouco tempo, eu tenho que correr, né? Mas vamos continuar. Amém? Domina com rigor e dureza. Assim elas se espalharam por não haver pastor e ficaram para pasto de todas as feras do campo porque se espalharam. Deixa eu contar rápido esse testemunho. Eu estava no lugar e vi uma mulher. E quando eu vi aquela mulher, eu vi como ela como uma ovelha bem branquinha e andando sozinha, caminhando sozinha a ovelha pelo um campo, sem ninguém, sem nada. Eu disse que iria visitar ela e tentar levar ela a um lugar que ela possa estar na presença de Deus. E ela saiu. Talvez você vai dizer, porque não tinha fé, porque é mimimi, é não sei o quê. Tem muita gente que sai da igreja porque o próprio pastor ofende. Eu conheço um caso que o pastor disse para uma ovelha que se ela não desse o dízimo dela, ela iria ser miserável. Eu ainda vou falar sobre dízimo e oferta. Mas fiquem todos sabendo que o dízimo não é uma obrigação, não. É por gratidão. E se algum pastor, algum líder quiser me questionar isso, eu tenho todo um conhecimento para te ensinar, meu irmão. Tá certo? Tu vai querer usar o livro de Mateus 23, 23, Gênesis 14, Melquisedeque, Abraão e coisa e tal. Lê o capítulo 13 que tu vai entender por que Abraão deu o dízimo lá. De Abraão, de Isaac, de Jacó, até Moisés. Quase 1000 anos, meu irmão, para se falar de dízimo. E o irmão se feriu, foi embora. E a sua esposa ficou triste, ainda magoou o coração da esposa dele, porque ele não ia mais para a igreja e ela ia só.
Amém? Aqui é para falar a palavra. Ninguém está acima da palavra, ninguém. Então vamos cumprir a palavra de Deus, vamos continuar. Se espalharam. Olha o que o Senhor diz, as minhas ovelhas, no Ezequiel 34:6, as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, pelos outeiros. Sim, minhas ovelhas andam espalhadas por toda parte, sem haver quem procure, nem quem a busque. Meu Deus! Sabe o que eu tenho visto? Nesses 25 anos, mais de 25 anos, que a maioria gosta disso aqui, ó. Se tem dinheiro, se tá bom, sabe? Ninguém se importa quem foi embora, quem saiu, onde foi, por que não tá. Alguns casos isolados, mas aqui é para todos. Vou completar quando eu disse que Paulo, no livro de Atos, capítulo 20, quando ele saiu de Éfeso, ele chamou a liderança e disse, cuidado com esses lobos, esses devoradores, esses que vão entrar no meio e vão dispersar as ovelhas. Vamos continuar. O tempo já está se indo. Mas o Senhor diz assim, mas vivo eu, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina para servir de pasto para todas as feras, por falta de pastor, e meus pastores não procuram minhas ovelhas. Assim diz o Senhor no versículo 10, eis que eu estou contra os pastores e demandarei minhas ovelhas da sua mão. Oh, glória! Vamos continuar. No versículo 15, ele diz, eu apacentarei minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Jeová. Tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. A gorda e a forte eu não vou falar. Quero falar dessas aqui. Você sabe quando se cumpriu essa palavra de Ezequiel, capítulo 34? Quando disse, eu irei apacentar minhas ovelhas, o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele estava falando de Jesus Cristo, que viria à terra. Por isso que João 10, vamos conferir aqui. Glória a Deus, meu Jesus, o tempo passa tão rápido. Olha o que diz a palavra no livro de João, capítulo 10. Aleluia. Louvado seja Deus. Na verdade vos digo, é Jesus falando, que quem não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão salteador. Lembra que eu disse? Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem sua voz e a chama pelo nome. Deixa eu falar um negócio aqui. Quando Jesus diz assim, ele te chama pelo teu nome, o Filho de Deus, o Senhor, aquele que deu sua vida por nós, ele te chama pelo teu nome, ele está dizendo, você tem valor, você não é qualquer um, você tem importância. Eu li o livro de Daniel Berg e Gunnar Vingre, da CPAD, perguntaram para Gunnar Vingre, por que tu anda nessa mata, há 100 anos atrás, mais de 100 anos, com perigo de onças, de cobras. Tinha uma febre naquela época, que eu não lembro agora o nome, que matava em menos de 15 dias, pelos rios, no escuro, andando pelas madrugadas. E ele respondeu, eu faço isso porque eu quero que todos eles se salvem. O verdadeiro pastor se preocupa com a salvação. O verdadeiro pastor se preocupa se você está bem. Esse é o verdadeiro pastor. O tempo está indo, não sei nem se vão liberar o vídeo, mas eu quero falar mais uma coisa. Diz assim, em João 10, 11, eu sou o bom pastor,
E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor e de quem não é as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Deixa eu explicar o que é o mercenário. O mercenário, no literal, são ex-soldados militares, que eles sabem manusear armas, eles sabem tática de guerra, eles sabem matar e sobreviver em campos extremos. E eles são pagos. Mas sabe qual é o problema do mercenário? Porque Jesus falou mercenário? Porque mercenário por dinheiro, ele pode matar inocentes, culpados, crianças, os velhos, eles não se importam, eles querem saber do dinheiro. Esse pastor que só pensa em dinheiro é falso. É um pastor mercenário que distorce a palavra de Deus para comer da gordura, da lã. Como eu já disse em um vídeo antes, vida de barão. Vida de barão. Irmãos, sirvam a Jesus. Façam o que a Bíblia manda. Eita, glória! Eu sinto às vezes uma força do Espírito Santo, eu tenho que me controlar aqui. Mas eu vou falar, não tenho medo. Aleluia! Seja pastor, seja apóstolo, seja divindade, seja o que for. Seja o Satanás. Só obedeça a palavra e a Jesus. Se ele quiser mudar a palavra, não obedece. Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Amém? Vou parar aqui, eu tô em choque aqui. Fervendo para falar em mistério da glória. Eita, glória! Oh, aleluia! Fiquem na paz, que Deus abençoe. Olha aqui, o verdadeiro pastor, o verdadeiro profeta, o verdadeiro apóstolo, o verdadeiro tudo, divindade, o que eles estão dizendo que são. Amém? Fique com essa palavra e que Deus vos abençoe. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, que aqui vai ter bala na agulha para mentiroso. Amém? A paz do Senhor Jesus.